dia, pessoal. Mais uma vez, obrigada para todos que estão aqui para participar desse webinar. Meu nome é Mirna, eu vou fazer a tradução de hoje. E então a gente já vai começar, tá bom? Bom dia para todos. Good morning, Stephanie. Bom dia, everyone. Thank you for joining us this morning. I'm so excited to talk to you about a fantastic resource called Pathways. Bom dia a todos. Obrigada a todos que vieram participar essa manhã. Eu estou muito animada para falar de uma ferramenta maravilhosa, um recurso maravilhoso com vocês que se chama Pathways. This is definitely one of those resources that you want to keep in your bag of tricks to help you support individuals who are using Snap Plus Core First. Esse, com certeza, é um dos recursos que é bom que você tenha embaixo da sua manga, vamos dizer assim, para usar com as pessoas com quem você trabalha de várias maneiras. I will also say, Pathways can also be used for those individuals that you're not quite sure where to start with them. There are lots of therapy and activities included that you can still use even if you don't have Snap Core First yet. Esse recurso é muito bom para ser usado também com pessoas com quem você ainda não tem certeza exatamente qual caminho você tem que trabalhar, exatamente como você trabalhar. Ele está cheio de atividades e de recursos que você pode ir trabalhando com essa pessoa para que você chegue nessa sua decisão, para saber onde trabalhar realmente. So here is just a quick view of our learning objectives for this next hour, but we're just going to jump right in. Então aqui é uma rápida visão dos nossos objetivos de aprendizagem para hoje. Vamos a eles. I will start by telling you that I have provided the link to the Pathways website in the chat area. So you can go grab that link now. Então, para começar, eu quero avisar que aqui nessa área do chat, à direita, eu coloquei o link para o site do Pathways. Então, já fiquem de olho nele, já peguem ele agora. I would recommend that you copy the link and then come back and go through it with me. I'm going to give you a really nice tour. So I want you to have the link, but I also want you to stay with me as I give you a tour. Então, eu quero recomendar para vocês que, antes de mais nada, vocês copiem o link para a gente voltar e falar sobre isso, porque eu vou mostrando para vocês o site, né? A gente vai dar uma tour aí desses recursos, mas certifiquem-se de que vocês copiaram, então, o link para o site. Aqui no chat, do lado direito da tela, gente. Vamos ver. Aí, se alguém aqui no bate-papo, isso, no link bate-papo, se alguém tiver dificuldade para encontrar, escreve aqui que a gente te dá um retorno. Yeah, I guess. Okay. So what we're going to talk about right now is I'm just going to give you a quick overview of what Pathways is, where it came from, and then we're going to jump into the website and I'm going to give you a nice tour. Então, eu vou falar para vocês uma visão geral sobre o que é o Pathways, e aí logo em seguida a gente vai para o site, vamos fazer essa tour dentro do próprio site. So first, what is Pathways? Pathways is a website, it's free, and it provides instructional support to you as a family member, a therapist, or a teacher. Então, o que é o Pathways? O Pathways esse é um site que é gratuito, que vocês estão vendo aqui, e ele proporciona suporte para você trabalhar, sendo você familiar, um terapeuta, ou um professor ou uma professora. One thing that sometimes people get a little confused about is Pathways is for you. Pathways is not for the end user. Pathways is for you to get the tools you need to teach the communication skills. Então, uma coisa que às vezes pode confundir as pessoas, eu quero deixar bem claro, o Pathways é para você, pessoa que está trabalhando com o outro, né? Então, assim, é uma ferramenta de instrução mesmo para você usar para si mesmo e para trabalhar como
diversas maneiras de você trabalhar com a pessoa. So think of Pathways as your teacher's guide or your therapy guide. Então, pense no Pathways como o guia do professor ou como o guia do terapeuta. And basically what Pathways will do is it will take you from opening the box for the first time and setting the device up, all the way through teaching the user how to use it for communication. Então, o que o Pathways vai fazer basicamente é te ajudar desde abrir a caixa ali para começar, até realmente, na prática, usar essas ferramentas para comunicação. So Pathways was created for everyone, whether you're an expert and have a lot of experience with AAC, all the way to people who this is their first experience and they're pretty new at all of this. Então, o Pathways ele é para todos, seja você uma pessoa com muita experiência, um expert em comunicação alternativa ampliada em CAA, ou uma pessoa que está começando a usar e que ainda não tem experiência nisso. So if you are an expert or you have some familiarity with using AAC, Pathways can be something that you can use to support those teams that you're responsible for. Então, se você é uma pessoa que já tem experiência com a CAA, o Pathways é uma ferramenta que você pode usar para prestar suporte ao seu trabalho, né, com aquelas pessoas, com aquele time com quem você está trabalhando. So as we go through, you will find that you could use Pathways to provide an in-service or a training for a team that you're supporting. Então, conforme a gente vai falando aqui, você vai perceber que o Pathways pode ser realmente usado para você trabalhar com aquelas pessoas com quem você está trabalhando. For those of you who are therapists and teachers, Pathways can reduce the amount of time that you need for planning because it provides you with loads and loads of therapy plans and activity ideas. Então, para você que trabalha com isso, o Pathways ele pode reduzir muito o seu tempo de planejamento das atividades, porque ele proporciona, o Pathways ele tem muitas e muitas opções realmente de ideias para atividades. For those of you who are new with AAC, sometimes you're not sure the direction to go. You're not sure where to start and where to go after that. So Pathways provides you that clear direction. Então, para você que é novo, né, na CAA, e às vezes você não tem certeza de que caminho seguir, exatamente o que fazer, o Pathways, ele te proporciona essa direção, ele te dá essa direção claramente. And just quickly, I do want to mention that Pathways is based on evidence. We looked at the latest scientific research. We consulted with clinical people in the field. And we also spent quite a bit of time talking with parents and caregivers to find out what are the resources that you need to be successful. Então, quero falar que tudo no Pathways é baseado em evidência. Então, nós pesquisamos assim, as pesquisas científicas, o que há de mais recente em pesquisas científicas, conversamos com profissionais e também conversamos com pai, mãe, familiares, para a gente ter essa perspectiva completa. So when we get into Pathways in just a moment, what you see here is a graphic of the main menu. And Pathways is basically divided into 5 sections. Então, isso que você está vendo aqui, a gente já vai entrar no site do Pathways, e o que você está vendo aqui é o menu básico ali dele, né? Que tem essas diferentes opções. Pathways is organized in a linear format, meaning you can start at the very beginning and go page by page through it. Or you can jump to those sections that you need. So for example, if you've already set up Snap Core first, you can skip the first part, which is setting up the device. Então, o Pathways ele pode ser usado tanto de forma linear, ou seja, etapa por etapa, né? Ele tem essa coisa linear, mas ele pode também ser usado assim, você pode ir direto para as sessões que você quer usar. Então, um exemplo, se você já tem o Snap My Core First instalado, você não precisa passar por essa etapa
você pode já ir direto para a etapa seguinte. Okay, so what we're going to do now is we are going to go out into, I'm going to go to the website and I'm going to give you a tour and how to move around in here. Então agora nós vamos para o website, vou mostrar, vou fazer uma tour dele, né? Vou te mostrar como que você vai se movimentar dentro do site do Pathways. So when you go to the site, you will land on the start page. So you're just going to click on the start button to get going. Então, assim, entrando no site, a primeira coisa que você vai ver é essa página inicial. Então, para começar, você clica esse botão aqui à esquerda, inicio, para poder realmente começar. The first couple of pages in Pathways just gives you some information on how to navigate around. Because it's in a linear format, it's some people get a little lost in here, but after this tour, I promise you won't get lost and the navigation will be easier. Então, essas primeiras páginas do Pathways, elas estão cheias de informações, né, para você saber como navegar no site. E porque pelo fato do site ter esse formato linear, algumas pessoas podem se perder aí durante o uso, mas eu garanto para vocês que depois dessa nossa conversa, vocês não vão se perder. So I want to call your attention to the 3 ways that you can navigate through Pathways. Eu quero chamar a atenção para que existem 3 maneiras nas quais você pode navegar no Pathways. The first way is in the upper left corner, you'll see these 3 lines next to the house icon. The house icon just takes you back to that first page. But these 3 lines will get you to the main menu. Então, a primeira maneira é essas 3 linhas verdes em cima do lado esquerdo. Para você usar da primeira maneira, você clica lá, porque aqui você vai acessar o menu principal. This gives you the big picture of all of the contents within Pathways. E aí você clicando aí, você tem uma visão realmente de todo o conteúdo que está dentro do Pathways. And I'm going to scroll down so you can see. You'll see it's numbered by chapters. I'm going to scroll all the way down and you'll see that there are 10 chapters. Então, eu estou arrastando para baixo e ele está separado por capítulos, né? Então, a gente arrastando aqui, a gente vê que são 10 capítulos no total. And as you become familiar with Pathways, you're actually able to just jump into whichever chapter is appropriate for what you need. Então, conforme você vai se familiarizando com Pathways, você pode ir direto para o capítulo, seja ele qual for, você pode ir direto para o capítulo que seja o que você está precisando no momento. I mentioned that there were 10 chapters. If you look in the upper right corner, you'll see 10 blocks. Each of these also represents a chapter, so you can move through this way as well. E eu mencionei que são 10 capítulos, então aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o lado direito, na parte de cima, tem 10 blocos. Esses 10 blocos, cada um deles representa um dos capítulos. Então essa é outra maneira de você ir direto para o capítulo que você quer, clicando no bloco correspondente. And just a little tip, if you hover your mouse over each of those blocks, it will tell you what chapter it is. E uma dica rápida, se você colocar o mouse em cima, né, o cursor do mouse em cima de cada bloco, ele vai te falar o número e o nome do capítulo a que se refere. All right. The third way to navigate through Pathways is by using this left or this back and forward arrow. A terceira maneira de usar, né, o Pathways é por essas setas, a seta que vai para a esquerda e a seta que vai para a direita. Aqui, então, estão correspondentemente uma no centro à esquerda e no centro à direita da tela. I recommend the first time you go through Pathways that you use these backwards and forward arrows. No seu primeiro uso do Pathways, eu recomendo que você use estas setas. This will allow you to become familiar with what information is interesting to you, and that way, in the future, you can just jump right to that chapter or that section.
Você usando essas setas, isso vai te ajudar a ficar mais familiarizado com as informações e o que é mais importante, mais interessante para você. E aí, depois é mais fácil de você pular direto para o conteúdo que precisa. All right. So a little more information. When you come to a particular page, you might see something that's underlined in green. When you see that and you click on it, it's either going to open a pop-up to provide you more information, or it's going to open up a PDF file. Então, eu quero chamar a atenção para mais uma coisa. Quando você notar algo que está escrito com a cor verde, e além de estar escrito em verde, está sublinhado, existem duas opções para esses termos. Ou, ao clicar lá, ou vai abrir um pop-up, ou então vai se abrir um documento em PDF, com mais informações. I also find that people get lost in pathways because they don't read what's on the screen. So when you are moving through, make sure you're reading what the instructions are giving you. Às vezes eu sei também que as pessoas se perdem um pouco dentro do site porque elas não leem tudo o que está na tela. Então eu recomendo que vocês leiam tudo mesmo que está na tela para que vocês saibam exatamente o que está acontecendo e fica mais fácil navegar. Okay, as we advance using the forward button, the next little topic here is just giving a basic overview of what AAC is. Então, a gente seguindo por esse botão de continuar mesmo no conteúdo, a gente chega nessa página que explica o que é comunicação, o CAA, né? Comunicação Alternativa e Ampliada. So for those of you who are responsible for training, these next several slides are great for you to use in a training to help people become aware of what AAC is and what this tool can do for them. Então, para vocês que são responsáveis por treinamentos, esse conteúdo aqui é muito bom para esses treinamentos, porque as pessoas participando deles, isso ajuda a que elas fiquem realmente cientes, entendam direitinho o que é a CAA e aí como usar da melhor maneira. The next slide, moving linearly, is a video that gives individuals an overview of what Core First is. Stephanie, you broke up a little bit in the beginning of this. Oh, okay. So the next slide provides a nice video and provides an overview or introduction to Core First. Oh, perfect. Esse slide seguinte, né? Continuando aqui o conteúdo, ele proporciona, ele tem um vídeo muito bom e uma visão geral do que é o Core First. And just some more information about what Pathways is. We've already talked about this. E também tem mais informação sobre o que é o Pathways. A gente já falou sobre isso hoje. So those few slides are a great way to introduce Core First and introduce Pathways to your team or to parents. Então, esses slides aí que a gente mencionou, eles são uma ótima maneira de você apresentar mesmo o Core First e o Pathways para familiares e outras pessoas. All right, so the next page, I want to call your attention to the blocks at the top. We're now in chapter 2. So these blocks give you information about your advancement through the material. Então, agora a gente chegou no capítulo 2, eu quero chamar a atenção para vocês esses blocos que estão aí na tela. Esses blocos mostram o avanço, né? O avanço do conteúdo, realmente. Okay, so this should look familiar. This is kind of the main menu that allows you to either start at the very beginning by using the forward button or jump to the section that's important for you. Então, isso aqui é um dos menus principais, né, que a gente mencionou antes, que é aquele menu que permite tanto começar do comecinho e usar de maneira linear, como ir direto para o conteúdo que se julgue necessário. So if you've already configured your device, you've already set it up, you can just go ahead and select the Try the Device section. Então, se o seu dispositivo já está configurado, você pode já seguir para esse segundo bloco, que é testar mesmo
o dispositivo. I'm going to continue to go through linearly so you can see how this all works. Eu vou continuar de maneira linear para você ver como tudo funciona. All right, so again, we've moved forward, but now we're in chapter 3, and in this section it talks about setting up the device. A gente seguiu em frente, mas agora estamos no capítulo 3, e nessa sessão a gente mostra realmente como configurar o dispositivo. You will find within Pathways, we often will provide a video and we'll also provide the written instructions. So you can see if there's this underlined item here, and when we click on it, it provides me with a PDF of the written instructions. Então, aqui, nesse conteúdo, a gente muito frequentemente vai oferecer vídeos e também conteúdo escrito. Nisso que está na tela agora, na palavra instruções, você clicando nela, você vai acessar um PDF com as instruções. So I'm going to click on the instructions and just show you what that looks like. Vou clicar lá para mostrar para vocês. So this is all the information that the video goes over, but these written instructions are fantastic because you can print these out and hand them to a family member or hand them to a team member. Então, aqui tudo que está aqui nesse PDF que eu cliquei são as instruções que estão também no vídeo. Mas essas instruções escritas são excelentes porque você pode imprimi-las, entregá-las para um familiar ou para alguém da equipe e etc. E os vídeos estão legendados, tá, gente? Vou deixar bem importante falar sobre isso também. One thing that I have found with Pathways, because there's so much information in here, for some individuals, it could become overwhelming. Because we have these individual printable PDFs, you're able to feed information to people gradually to not overwhelm. Uma coisa que eu às vezes noto que acontece é que, porque tem muita informação, às vezes pode ser muito para a pessoa, muito ao mesmo tempo. Então, a vantagem dessa parte impressa é que realmente você pode imprimir, você pode ir passando para a pessoa de maneira mais gradual. All right, so let's go back. I mentioned earlier, sometimes when you click on a highlighted item, it will open a pop-up. So here's an example of that. Então, voltando, eu mencionei anteriormente que quando a gente clica nessa palavra verde com sublinhado, às vezes vai ser um pop-up que vai aparecer, e que é o exemplo do que eu estou mostrando para vocês agora. A gente clicou, apareceu esse pop-up dos tamanhos das grades. And pop-ups are just there to give you a little more information. E os pop-ups estão lá para dar um pouco mais de informação. Okay, moving to the next page. One of the things that we needed to do was we needed to provide information for those of you who are going to be using smaller grid sizes versus those of you who are going to be using larger grid sizes. Então, movendo para a próxima página, uma coisa que a gente tem que fazer, né, é proporcionar informação para as pessoas, tanto as pessoas que vão usar as grades menores, de tamanhos menores, quanto as que vão usar as grades de tamanhos maiores. So this is a good example of what I said about reading what's on the screen. It says, if you've selected a grid size between 1x1 to 2x3 buttons, watch the video to the right. If not, continue, meaning hit the arrow button to go to the next page. Esse é um bom exemplo daquilo que eu falei agora há pouco, que é muito importante ler o que está na tela. Aqui está falando assim, se você quer usar, né, um tamanho de grade de 1x1 até 2x3, você continua. Assiste o vídeo. Isso, desculpa, gente, você assiste o vídeo. Se não, você aperta a setinha à direita para continuar, para chegar até o conteúdo que você quer. So, if I go to the next section, it gives me some information about setting up the device, and then, let's see, let me get to the right place. This gives you
so we're now in chapter 4. So we set up the device, we created a user, and now we're moving on to trying the device. Então, agora no capítulo 4, a gente já instalou o dispositivo, já criamos o usuário. Então, agora a gente vai aqui realmente testar o dispositivo, nessa página onde nós estamos, que é o capítulo 4. All right. Now, early on in Pathways, once you set it up, we wanted to give you some activity ideas so that you can start using the device immediately. Então, no Pathways, assim que você configurou, a gente já quer logo de cara te dar ideias de atividades para que você possa começar a usar o mais rápido possível. So if you've already set up your device, I would recommend that you start here. Então, se você já tem esse dispositivo instalado, eu recomendo que você comece aqui, nesta página. So I want to show you what this looks like. I'm going to click on Books and Magazines. Eu vou clicar para mostrar para vocês como que é. Eu vou clicar no item Livros e Revistas. Okay. Here we've provided you with both a video and a script that you can use to kind of help guide you on how to interact with the AAC user, the device, and the book. Então, aqui nessa página, nós colocamos tanto um vídeo quanto um script, e eles servem para te ajudar, para te guiar a interagir com o usuário, com a pessoa que está usando a CAA, né? Por exemplo, aqui, conforme mostra na tela, aqui no livro. So again, it says, watch the video and read the script, or select continue to learn about changing vocabulary for this activity. Mais uma vez, chamando a atenção porque está escrito na tela, está escrito assista o vídeo ou leia o script, ou então selecione o continuar para você saber, para você ter mais ideias ou saber como que você muda o vocabulário, adapta o vocabulário. And notice that these are instructions if you have a smaller grid, and we would go to the next page to get instructions if I have a larger grid. Então, na página anterior, são instruções para você que está usando um tamanho menor de grade. Se você estiver usando um tamanho maior de grade, você pega as informações na outra página, que é essa página onde a gente entrou agora. I want to show you what the script looks like. Eu vou mostrar para vocês como que é o script, né? Que também a gente chama de roteiro. Tá. And what this does is it provides you with kind of a timeline of your activities that you need to go through. Então, o que esse roteiro vai fazer vai te proporcionar uma certa linha do tempo para o que você precisa, para as etapas que você precisa ter. And it gives you some specific information on what you could do in each of those activities. E ele te dá algumas informações específicas sobre o que você pode fazer em cada atividade. So we try to provide you. Oops, let me see. We try to provide you with, some scripts and things that you could say when interacting with the AAC user. Então, a gente proporciona aqui, tenta proporcionar alguns roteiros mesmo, algumas coisas para você falar enquanto você está interagindo com o usuário. Okay. Again, these are those printable things that you can provide to anyone who needs support. Mais uma vez, eu reforço que isso tudo é bom imprimir para que você possa usar e proporcionar às pessoas com quem você está trabalhando. So I'm going to keep moving through in a linear fashion. You'll notice that as I move through, I'm going to basically go through all of the suggested activities. So right now we're in games and play activity. Então, eu vou continuar de maneira linear, mostrando para vocês, e conforme isso vai acontecendo, vocês vão notar que eu vou usar todas as atividades sugeridas, né? Então, agora, nessa página que a gente está agora, a gente está nas atividades de jogos e brincadeiras. And as you can see, we provide a script and a video for each of those activity ideas.
E conforme você pode ver aqui, também nós colocamos um vídeo e um roteiro para ajudar com essas ideias de atividades. All right, so I'm going to just keep moving through all of the different activities that you have. Eu vou continuar passando aqui por todas as diferentes atividades que a gente tem disponíveis. And you're going to get information for smaller grids as well as larger grids. E também, mais uma vez, vamos ter informações para tamanhos menores de grades e também para grades maiores. One of the other things there's a million things that I love about Pathways, but one of the things that I love is the video examples provide examples with both children and adults. The thing they have in common is they're all symbol users. Tem várias coisas que eu amo aqui, mas assim, uma delas é essa que eu vou mencionar agora, que o vídeo, todos esses vídeos, eles proporcionam exemplos de atividades para você fazer tanto com crianças quanto com adultos, atividades específicas para crianças e adultos. O que eles têm em comum é que são todas pessoas que usam símbolos, se comunicam por símbolos. Okay, so I'm going to keep moving through. Continuando. And at the end of chapter 4, there is a section for, let me just get to there is a section for adding or changing vocabulary. You may find that when you go through some of these activities, you might want to add the child's favorite book or add the favorite song. So this section gives you information for how to add that information that's specific for that individual. Então, no final do capítulo 4, a gente tem essa seção de adicionar ou alterar vocabulário, porque conforme você vai fazendo as atividades com a pessoa, você pode perceber que eu tenho que adicionar uma palavra específica, o nome de um livro, ou então o nome de uma música, e etc. E nessa seção aqui, a gente ensina como você fazer isso. So if you don't want to make any changes, you can click here and move on to the next section. Or if you do want to make changes, again, we provide instructions for smaller grid sizes and larger grid sizes, both of video and written instructions. Então, se você não quer fazer nenhuma alteração ali na questão do vocabulário, você aperta no botão verde que está lá embaixo, continua sem alterações. Se você quiser fazer essas alterações, você continua e aí sim a gente proporciona instruções de como fazer isso, tanto em vídeo como em texto, e mais uma vez, separado por grade pequena e grades maiores. Okay, so chapter 4 is giving you just some basic activities that you can try using with the user immediately. Então, o capítulo 4 é basicamente sobre atividades básicas que você pode fazer com o usuário, atividades que você pode começar imediatamente. So we're going to move on to chapter 5, which is partner skills. Então, agora a gente vai para o capítulo 5, que são as habilidades do interlocutor. I would say that this is probably one of the most important chapters in Pathways. Eu diria que esse provavelmente é um dos capítulos mais importantes no Pathways. I think, speaking as a speech pathologist, I think we spend so much time talking about the AAC users' communication skills, but we spend very little time talking about our ability to be a good communication partner. Como uma fonoaudióloga, minha opinião é que a gente, às vezes, gasta muito tempo falando e discutindo sobre as atividades da pessoa com quem estamos trabalhando, mas a gente acaba falando um pouco das nossas habilidades de comunicação, né? Das habilidades do interlocutor. Então, eu acho isso muito importante. And there's a ton of research that tells us that the better the communication partner is, the better the communication user will be. E olha, existem muitas e muitas pesquisas que nos mostram realmente que quanto melhor for a habilidade, quanto melhores forem as habilidades do interlocutor, melhores serão as habilidades, mais fácil será para aquelas outras pessoas adquirirem as habilidades também de comunicação. We are quick to blame the device or blame the user for not being a good communication user. But
a lot of times it's because we aren't providing the right types of resources and support to help their communication improve. Então, às vezes a gente dá culpa ao dispositivo ou alguma outra coisa para não ter esse sucesso que a gente espera, né? Mas aí, às vezes, a gente tem que notar que a gente que não está tendo assim o melhor approach, assim, a melhor abordagem disso para que o usuário realmente absorva essas habilidades de comunicação. So we've selected the top 3 skills that every communication partner should have: modeling, creating a positive communication environment, and watching for success. Então, aqui a gente selecionou as 3 principais habilidades que o interlocutor tem que ter para poder ter sucesso nisso tudo que eu estou falando. Então, é a modelagem, né? A gente sempre tem que proporcionar um ambiente positivo de comunicação e sempre tem que esperar pelo sucesso. So as we move through, the first skill that we focus on is modeling. Então, continuando aqui, a primeira habilidade na qual a gente vai trabalhar é modelagem. Modeling has been proven to be the best thing you can do to support communication for AAC users. A gente tem assim pesquisas que mostram, que provam realmente que modelagem é a melhor coisa que você pode fazer para pessoas que usam CAA. So again, a video as well as written instructions. E mais uma vez, um vídeo e também instruções por escrito. And I'm not going to show any videos today because just through the web, they don't play well, but I recommend that you all spend some time going through and watching these videos. Agora, nessa sessão de hoje, eu não vou tocar nenhum desses vídeos, mostrar nenhum desses vídeos, porque assim, nessa situação que a gente está, ele talvez a qualidade não fique boa. Mas a minha recomendação é para que vocês gastem um tempinho, tirem o tempo para assistirem esses vídeos. If you are doing or if you are providing training for staff, these videos are fantastic to use during your training. Se você está fazendo treinamento para a equipe, esses vídeos são fantásticos para você usar durante o treinamento. Okay, so I'm just going to move through. Here's creating a positive communication environment. Agora, continuando, a gente está nesse item de criar e proporcionar um ambiente positivo de comunicação. And here is looking for success. E aqui é esperar o sucesso. Okay, here's our section summary. Aí depois a gente está na... Sorry? No, go ahead. A seção sumário. And then when we go forward, we are moved to chapter 6. E aí, a gente seguindo em frente, a gente já chega no capítulo 6. Now, chapter 6 is where you are going to find information for using the lesson plans. Então, esse capítulo 6 é onde você vai encontrar informações para usar, para colocar em prática os planos de aulas. And for each lesson plan, you will have 5 days worth of activities. E para cada plano de aula, você tem aqui 5 atividades para usar durante 5 dias. Okay, so let me move forward. Here, again, we give you some activity ideas. Nessa página, a gente te dá algumas ideias de atividades. And we try to provide both child and adult activities here. E a gente também tenta proporcionar atividades tanto para crianças quanto para adultos. So let's go into blocks and construction play so I can show you what the lesson plans look like. Então vamos para esse item de blocos, brincadeiras de blocos de construção, que está marcado aqui, que eu vou mostrar para vocês como é que é isso, como é que é essa atividade. Okay. So here is the lesson plan for blocks and construction play. And as you can see, it starts with a learning objective. It also gives you some things that you need to do to prepare for the lesson. Então aqui é o plano de aula para essa atividade, né?
Como você pode ver, você sempre começa com um objetivo. E aí a gente te dá algumas dicas para como fazer essa atividade. It gives you some vocabulary ideas that you can use during this activity. Te dá também algumas ideias de vocabulário que você pode usar durante essa atividade. And the next page is what we call the quick lesson guide. E essa página seguinte é o que a gente chama de guia rápido. And it's divided into 5 days, so you have 5 days worth of activities that you can do to increase communication skills around this block construction play topic. Então, nessa página a gente divide ela em 5 dias, porque te dá 5 dias de atividades, de coisas que você pode fazer dentro desse tópico específico. One of the things that we did with the lesson plans is we kept a consistent format. We know that kids need repetition with variety. It also helps those of you who are teaching the lessons because you're going to learn the strategy. O que a gente fez aqui nesses guias de aulas é que a gente prezou pela consistência, por ser consistente, por ter o mesmo estilo em todos, né? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que as pessoas, para aprenderem, elas precisam de repetição, mas também com variação. E esses guias, essa consistência dos guias também ajuda aos professores, porque já vai te dando mais facilidade, né? Conforme você vai fazendo isso. So for every lesson plan that you find in Pathways, every 5-day lesson plan, you'll see that day 1 is to introduce the skill, days 2 and 3 is to build the skill, and days 4 and 5 is to use the skill. Então, nesses planos de aula de 5 dias que a gente mostra aqui, você vai perceber sempre que o dia 1 é sempre para introduzir aquela habilidade específica. Os dias 2 e 3 são para construir aquela habilidade específica. E os dias 4 e 5 para efetivamente usar a habilidade. All right, I'm just going to quickly go through because I'm running out of time. A little information on modeling. Eu vou rápido agora, um pouco de informação sobre modelagem. And then you get a detailed plan for each day. E aqui você tem um plano detalhado para cada dia. Another thing you'll find in the lesson plans, which I absolutely love, is there is a printable letter that you can send home to let the family know what you're working on and things that they can do at home to reinforce those skills. Uma coisa que eu amo sobre esses planos de aula é que lá você tem uma carta para imprimir. É uma carta que é para você mandar para casa dessa pessoa, para os familiares, para que os familiares não só para que eles saibam o que você está fazendo, mas com dicas também do que eles podem fazer em casa para ajudar com isso. You also get kind of some vocabulary that you could focus on and the location of that vocabulary. Lá também tem algum vocabulário que você pode usar e onde está localizado o vocabulário. All right, I'm going to go back to Pathways. De volta ao Pathways. All right, so I'm going to just keep moving forward. Here, we're still in chapter 6. Here there is some information on how to create your own lesson. So if the suggested activities aren't of interest or motivating for the individual you're working with, you can create your own activity using the same format, but inserting things that are motivating. Então, a gente continuamos no capítulo 6. Aqui a gente mostra como criar a sua própria lição, suas próprias lições. Ou seja, você vai manter o formato, mas você vai inserir coisas específicas que são interessantes para aquela pessoa. Agora cortou. You guys okay? Yeah. Okay. So we're just going to move through to this
next skills to teach. Ainda no capítulo 6, a gente vai continuar para essas próximas habilidades a serem ensinadas. So far in Pathways, we're really just doing fun, motivating, everyday activities, but now we're really starting to focus on specific skills. Até esse ponto aqui no Pathways, a gente só realizou atividades assim que são motivantes, que são divertidas do cotidiano e tal, mas aqui a gente entra para falar de atividades assim mais sérias, vamos dizer assim. Okay, so these skills areas, they actually open a pop-up to give you a little more information. I'll show you how to get to the lesson plans for these in just a second. Essa área aqui, onde a gente tem esses links, eles abrem um pop-up que te mostram mais sobre o assunto em questão aqui. Já vou falar mais para vocês sobre. I also want to point out that, we're looking at these skills like device navigation or expanding and combining vocabulary. But if you're working with someone who has challenging behaviors, we also have some lessons around that area. Então, até agora, a gente estava falando com relação a uso do dispositivo, vocabulário e etc., mas eu quero falar também sobre se você está trabalhando com alguém que tem um comportamento mais assim desafiador, a gente vai falar também sobre como fazer isso, como lidar com isso. Okay. Now, on this next page, I'm in chapter 6, page 41. Here it tells me where to find the lessons. So the lessons are found in section 9 or chapter 9. Então a gente continua no capítulo 6, na página 41. Aqui a gente mostra onde encontrar essas lições, e essas lições estão no capítulo 9, ou na seção 9. So at this point, you're probably going to spend most of your time in chapter 9 because that's where all the lesson plans live. E nesse ponto você provavelmente vai gastar a maior parte do seu tempo no capítulo 9, porque é lá onde está a maior parte dos planos de aula. So we're going to go there, but I just want to show you chapter 7 is looking at more making changes to the device. So this is where you can get more information about how to personalize and add and modify vocabulary. A gente vai lá para o 9 já, mas antes eu quero te mostrar aqui no 7. O 7 é sobre fazer mais alterações com relação ao vocabulário e etc. Also at this point, I find that many people have underestimated the abilities of the individual because I find that people will always start on very small grids, like a 2x2. And at this point, you'll recognize, oh my goodness, this individual can handle way more vocabulary. So at this point, you're able to tweak the device a little to better meet the needs of the individual. Então, uma coisa que é muito comum de acontecer é que a gente subestima aquele usuário quando a gente está começando a trabalhar com aquela pessoa. A gente sempre começa no mais básico, com os menores tamanhos de grade, assim, a gente vai indo bem para o básico. Aí a gente chega nesse ponto, é muito comum a gente perceber, nossa, mas essa pessoa consegue entender muito mais vocabulário do que eu achava até então, e etc e tal. Então esse é o ponto onde a gente pode fazer realmente essas alterações para ir de acordo com o que aquela pessoa está preparada já para trocar, né? Para receber e trocar. Okay. Chapter 8 is just giving you a high five and a congratulations that you've made it through this far. O capítulo 8 é para te parabenizar por ter chegado até aqui, por ter feito tudo. All right, chapter 9 is where I mentioned all of the lesson plans live. Então, esse é o capítulo 9, é aquele que eu mencionei, onde estão todos os planos de aula. So from here, you can choose the skill area that you want to work on. I'm going to click on expanding and combining vocabulary and show you what that lesson looks like. Então, aqui você pode escolher a habilidade que você quer trabalhar no momento. Eu vou escolher essa expandir e combinar vocabulário. Vamos ver como é que é.
All right. So once you select that you want to teach expanding and combining vocabulary, it then gives you kind of a sub-list of specific skills that you might want to work on. So we're going to look at core vocabulary. Então, uma vez que você selecionou a habilidade, você vai ter uma sublista do que você quer trabalhar dentro disso. Eu vou selecionar vocabulário básico, foi o que ela falou no final. So this lesson plan is giant. It's 208 pages. So I recommend that if you need to print it out, just print out the lesson that you need. Esse item é gigante, é muito, muito grande, tem 208 páginas. Então, a minha recomendação é que se você vai imprimir, você imprime apenas o plano de aula que você precisa. So this lesson is focusing on teaching these 12 core words. Essa lição, esse plano de aula, né, o foco dele é ensinar essas 12 palavras-chave. And as you go through, you will, again, we really are stressing the need to model use of these words. Eu vou reforçar a necessidade de modelar para usar essas palavras, é muito importante. Here is just a general quick lesson guide with your 5 days. Aqui é um plano de aula rápido com aqueles 5 dias que a gente falou agora há pouco. And we follow that same strategy of introducing the skill, building the skill, and using the skill. E a gente segue aquela mesma estratégia de apresentar, né, introduzir a habilidade, depois ir construindo a habilidade e em seguida usar a habilidade. And as I mentioned, all of our lessons are very consistent. So here's your letter that you can send home. Conforme eu mencionei, todas as nossas aulas são bem consistentes, né? Bem parecidas umas com as outras. E essa é aquela carta que eu mencionei agora há pouco, que é para mandar para casa. And your specific day-by-day lesson plan. E os planos de aula específicos do dia a dia. I'm going to skip through a bunch of things because I am running out of time, but I want to show you, in addition to the lesson plan, you also have some books that you can use in therapy and at home to teach the skill. And they're great because you can print these out and send them home. Então, eu vou pular algumas coisas que o tempo está acabando, mas tem também, eu quero falar para vocês desses livros que tem aqui, que são bons para serem usados tanto na terapia, durante a terapia, quanto em casa, que você pode imprimir também. The way I would use these books is I would either just print out the book or I would open them up on my iPad. And as I'm interacting with the student and their device, we could be looking at the book on the iPad. Duas maneiras que eu recomendo usar é tanto imprimir, né, essas páginas, ou então com o iPad, eu mostrar aquela imagem no iPad e interagindo com o aluno, com a pessoa, e com as imagens e conteúdo que está lá. Okay. Let me go back to pathways. So we're at chapter 9. Chapter 9 is where all of the lesson plans live. Voltando para o Pathways capítulo 9, mais uma vez, onde todos os planos de aula estão, no capítulo 9. And finally, chapter 10, this is where you can find all of the videos in one place. O capítulo 10 é onde vocês encontram todos os vídeos. Todos os vídeos estão aqui no capítulo 10. And there are a ton of videos, all organized alphabetically. Tem muitos vídeos mesmo, eles estão todos organizados por ordem alfabética. Okay. So that is your very quick tour of pathways. And we have a few minutes. We can answer some questions if anyone has any. Então é isso, essa foi uma rápida tour aí pelo Pathways. A gente ainda tem alguns minutinhos para, se alguém tiver perguntas. Temos perguntas já, Rafinha? We have many questions. Oh. O link de acesso, ele está na aba bate-papo. Oi, Glaucéia, você perguntou onde está o link de acesso. Do lado direito da tela tem a aba bate-papo. Você clica nessa aba bate-papo, você vai encontrar o link, tá? Está
tradução de modelagem para formação. Nós já enviamos para o time. Você quer falar? O Rafael tá falando, volta lá. Tradução de modelagem para Formação. Então, a formação é modelagem. Nós já enviamos e fazemos. o Rafael tá falando que já foi enviado, tá tudo encaminhado, tá? Eu não vi o nome da pessoa que falou sobre isso. Dani Martins. Rafinha também. Encontrei o link. O pessoal que não encontrou o link, eu vou explicar mais uma vez aqui na aba bate-papo do lado direito, onde tem vários itenzinhos. Acha o item bate-papo do lado direito da tela, clica nele, aí quando você clicar no bate-papo vai aparecer o link. Que mais? Todo mundo que tem o cadastro, nós vamos enviar o link do Snap e o link do Pathways via e-mail. Não sei se vocês ouviram, mas para todo mundo que tem o cadastro, nós vamos enviar o link do Snap e do Pathways para e-mail para todos vocês, tá? So we have a question now, do we? Okay, no, we're just reading in Portuguese because it's just comments on other stuff, but now... Okay. Alguma pergunta pontual para a Stephanie? Gente, alguém tem alguma pergunta pontual para a Stephanie, para a gente falar para ela agora, que ela tem só mais alguns minutinhos, então se alguém tiver alguma pergunta para ela, já escreve aqui, por gentileza. Perguntas e comentários, tá, gente, também. Imprimi todo o Pathways. So Caroline, she's asking, is there an option of print out the whole Pathways? We don't have a printout that we provide to people, but you are certainly welcome to print it out yourself. Caroline, olha, ela falou que não tem exatamente essa opção, mas você pode ir imprimindo você mesma, assim, do seu jeito, não tem essa opção já. Temos mais alguma? Gabriela, she's asking, can you please explain a little more about modeling? Oh, sure. Did we do a webinar in the past on modeling? I guess we did, haven't we? Yeah, maybe we could refer her to that webinar if we have one. But modeling is basically you using and touching the device as you talk with the individual. Gabriela, a gente vai verificar, a gente já fez algum webinar de modelagem? Acho que não. A gente não fez ainda, mas a gente vai fazer no futuro. Mas então, basicamente, a modelagem é o seguinte: enquanto você usa o dispositivo, você toca nele e você mostra ele, etc., né? Literalmente a modelagem. Enquanto você usa, você vai falando para a pessoa sobre aquilo e mostrando e tocando no dispositivo. One of the biggest misconceptions about modeling is people think that you have to touch a button for every word you say. Is it true? You pick one or two keywords that you want to use during an activity and model just those words. Isso que ela falou agora é super importante. Uma dúvida, uma coisa que às vezes as pessoas acham que é a modelagem é que a cada palavra que você está falando, você toca no dispositivo, na palavra, né, e etc. Não é para você fazer palavra por palavra, não. Você pega os pontos principais ou os termos principais e você modela só aquilo. So, for example, if you are doing an art activity, maybe you focus on only the word like. So every time I walk by the student, I touch like on their device and say, oh, I like what you are doing today. Então, por exemplo, numa atividade artística, por exemplo, você foca na palavra gostei ou gostar. Então, toda vez que eu estiver perto daquele aluno especial, eu gostei disso, eu gostei do que você fez. Você foca, entende, nesse termo ou em algum outro. If we're going outside, I might say, are you ready to go? And touch the word go on their device. Se for uma atividade
externa. Você foca na palavra vamos, e aí você fala vamos para fora, e você encosta na palavra vamos enquanto isso. Então, você escolhe uma principal. You will get better at modeling the more you do it, but it does require you in the beginning to start thinking about each activity and what word or words you could model during that activity. Conforme o tempo passa, você vai ficando melhor em modelagem, mas para começar, você tem que focar nisso mesmo, em reconhecer a palavra ali que é a principal e a palavra que você vai usar. I hope that helps. Ela espera que ajude, viu? It sure will help. Yeah, and watch the modeling video in Pathways. Ok. Pera aí. A gente tem um vídeo de modelagem? Tem, nós temos um vídeo. E também a gente tem um vídeo de modelagem, tá? A gente pode mandar o link para você também. Nós estamos combinando que eu vou preparar, para todo mundo que participou, eu vou preparar um e-mail com o link do Pathways, o link do Snap, o link sobre modelagem e um formulário para sugestões de melhorias e correções. Então, o Rafael tá falando aqui, talvez você já tenha escutado, mas de qualquer maneira, acabando aqui, nós vamos mandar e-mail para todos vocês com o link do Pathways, do Snap, desse vídeo de modelagem e um formulário com dicas, sugestões, reclamações e etc. Até o começo da semana a gente envia para todo mundo que a gente tem que receber essa listagem com os e-mails. A gente envia tudo isso para vocês até o início da semana. We have more questions. Okay. Who said that? Okay. Diane, she says, thank you, Stephanie. Thank you, Toby and Sivian, one more time for sharing your knowledge and material. Really good. Oh, thank you. Obrigada. Obrigada. Is it, or do you have any more questions? Caroline, she asks, is there the option to change the... Ok, tirar a conjugação verbal. Tirar a conjugação verbal, sim. O Rafael, peraí, Carolina, eu nem li. Algumas dúvidas, nós vamos criar tópicos de algumas dúvidas e publicar para vocês, porque fica mais fácil publicar as dúvidas via tópicos. Existem muitas dúvidas aqui referente ao Snap e ao Pathways, então a gente vai criar esses tópicos, como nós já fazemos com as mães do grupo do TEA, e aí todo mundo tem acesso, fica mais fácil o compartilhamento. A gente agradece por essas dúvidas, esses comentários, porque eles são importantes, inclusive para outras mães e terapeutas e parceiros saberem de tudo que está acontecendo, e a dúvida de um pode ser muito bem a dúvida de um outro profissional. Acho que todo mundo ouviu. Se alguém não ouviu, por favor, escreve aqui que a gente fala tudo de novo. Mas o Rafael explicou super bem, então eu não vou nem repetir. Agradece a Carla Menezes e a Carolina Lopes. Carla e Carolina, Carla Menezes, Carolina Lopes, obrigada pela participação de vocês. They say, wonderful webinar, I love this webinar, so I guess really, really good. Muito obrigada a vocês, gente. Muito obrigada a todos que participaram. Okay. Can we finish now? Yeah, if there are no more questions, if any other questions come up that you guys can't answer, just send them on to me. Yeah. Se aparecerem mais perguntas, a gente vai mandar para a Stephanie. Ela mesma pediu para que a gente mande para elas, tá? Thank you so much, Stephanie. Thank you. Bye-bye, everyone. Bye-bye. Have a great weekend. You too. Bye.